beleza? E aí pessoal, beleza? Estou aqui falando com vocês mais uma vez do meu canal do Twitch TV. Também estarei gravando esse vídeo no YouTube. Vim aqui para fazer um novo programa com vocês, tá? Não parei o programa do Projeto TR, só que eu vim fazer uma coisa nova aqui com vocês, porque eu estou ocupado fazendo um projeto pessoal. Então, o que eu vim fazer? Eu percebi que muita gente está desmotivada com Neverwinter. Muita gente está... Oh meu Deus, voltou minha voz aqui, pronto. O pessoal está desmotivado com Neverwinter. O pessoal está irritado, assim, falando que o jogo está horrível, que o jogo está isso, que o jogo está aquilo. Então eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou trazer para eles o que é esperado para o Neverwinter esse ano. E trazer, se possível, toda semana alguma novidade a respeito do Patch Notes, tá? É uma coisa que eu vou tentar fazer semanalmente. Toda semana vou tentar aqui trazer para vocês o review do Patch Notes. Então, é basicamente o seguinte, galera. O que vai acontecer? O Neverwinter está passando uma fase de transição, certo? Então tem muitas coisas estão sendo ajeitadas, estão sendo... nem ajeitadas, não posso falar, mas estão sendo, assim, adaptadas pro level 70. O jogo colocou level 70 faz o quê? Pouquíssimo tempo, faz poucos meses. Era normal, era esperado essa diminuição dos players, esse desânimo generalizado. Então, assim, basicamente, vou falar um pouco primeiro do Patch Notes da semana e depois das novidades, ok? Patch Notes da semana. O que teve de bom? Teve um ligeiro nerf no Paladin, nem tanto um nerf, mas uma correção de algumas habilidades, e nem habilidades, mas eram feats em específico que reduziam o cooldown dos artefatos do Paladino e dos artefatos do grupo do Paladino. É como se fossem encontros, então tipo, é como se o recharge speed das habilidades de feats dele estivesse afetando os encounters, os artefatos dele, por isso o problema. Outra coisa que ocorreu essa semana foi algumas mudanças na habilidade de DC, certo? Que, assim, foram significativas, mas cada um pode dar uma olhada como foi, por isso não é uma coisa extremamente... Desculpa o jeito que eu vou falar, pode parecer arrogância ou falta de carinho com os DCs, mas não, desculpa, mas não foi tão importante quanto a mudança para o Paladino. Eu acho que é bem intensa, que essa manutenção foi feita pro Paladino e para a segunda coisa que eu vou falar. A segunda coisa que eu vou falar é a parte mais importante para mim desse Patch Notes, que é a tenacidade. Quando vocês entram aqui, galera, aqui embaixo tem PVP. Esses status aqui, eles vão aumentando conforme a sua tenacidade aumenta, todo mundo sabe. E dentro do PVP, a tenacidade, ela para que ela existe? Ela existe para não deixar os danos que no PvE são extremamente altos também no PVP. Senão todo mundo mataria todo mundo com um hit, tecnicamente falando. E tinha muitas classes que estavam dando um dano absurdo, um dano muito alto. Então o que eles fizeram? Eles basicamente falaram, vamos buffar a tenacidade. E primeiro eles colocaram, no começo do módulo, uma coisa chamada resistência à penetração de armadura. Armor Pen Resistance. Todo mundo viu. Como elas estavam funcionando? Elas estavam reduzindo 50%, vamos supor que você tinha 40% de Armor Pen Resistance. Ela estava reduzindo 40% da sua porcentagem de Armor Pen. Era assim que ela estava funcionando. Só que isso não era o que os officers queriam, não era o que os caras lá dos designers do jogo queriam. Eles queriam que reduzisse 40%, vamos supor, se tem 40%, reduzisse em 40% o seu Armor Pen. Então se você tivesse 100%, você teria 60%, por exemplo. Então, você tem que entender o seguinte, galera. Isso daí tem personagens, como vocês viram, o personagem tem nada de PVP, personagem pelado, ele tem 40%. Um personagem full de PVP, com toda a tenacidade, ele pega 80% sem forçar a tenacidade para 85%. Chega a 85%. Então ele reduz em 80% a penetração de armadura do cara, certo? Mesmo que o cara esteja 100% de penetração de armadura, que é um valor que ele teria que colocar lá seus 20 mil, 25 mil de penetração de armadura, ele vai ter uma penetração muito baixa, mesmo que ele coloque essa quantidade monstruosa. Então não compensaria. Basicamente eles ferraram com a Armor Pen. Aí, não bastando isso, eles fizeram um upgrade que foi, desculpe o jeito que eu vou falar, mas ridículo. Qual upgrade que foi? Existem, quem
que conhece jogos online sabe que existem layers, né, do jogo online, das coisas. Como assim layers, Sayori? Seguinte, tem aonde entra, por exemplo, porque aqui são as linhas de comando do jogo. Entra ataque, aí depois do ataque entra defesa, redução de dano, bababá, e o dano final, entendeu? Vai saindo assim. E aqui você tem a resistência do seu char, damage resistance, 1%, 1,4%. Eles colocaram no mesmo layer de defesa, de damage resistance, a damage resistance dos equipamentos normal e a da tenacidade funcionando no PVP. E como todo mundo sabe, a damage resistance máxima que alguém pode chegar, no caso, é 80%. Você não passa de 80%. É um limite que eles geraram para você não zerar os danos, tecnicamente falando. Só que aí que tá a burrice deles. Por que tá a burrice? Posso aqui NPC chata. Para de falar. Aí. Porque eles colocaram as duas no mesmo layer. E como a gente tem um encantamento que não tá nada OP nesse módulo que é negação, ele tá dando 30%. É fácil ver pessoas com 40% de resistência a dano com negação. Aí você pega mais 40% da tenacidade. Você já atingiu a resistência máxima. Então todos os personagens praticamente de PVP equipados para PVP estão pegando resistência máxima a dano. Não importa se você é um Trickster Rogue, não importa se você é um GF, não importa se você é um Paladino, você tem resistência máxima a dano. Isso é muito ridículo. Porque existem classes que são tanker, existem classes que não são tanker. Isso não deveria ser desse jeito, certo? É parte culpa da negação, é parte culpa da burrice dos developers de colocar no mesmo layer. E também tem um fato ainda mais grave. Supostamente falando, esse deveria ser a resistência máxima, né, no caso, a gente fala. Mas aí que entra a zoeira, que eles não colocaram as damage resistance de buffs e debuffs nesse meio. Então se você tiver essa resistência máxima e você receber um buff de resistência de encantamentos ou do shield do CW ou qualquer outra coisa do gênero, alguns personagens, ou mesmo que você dê um debuff no dano do oponente, você vai acabar zerando o dano dele. Isso está extremamente OP. Isso está extremamente ridículo. Você vê caras atacando item, tipo, absurdo de hits no cara e subindo 0,000 na cabeça dele. Isso não é normal. Isso aí é probleminha dos developers fazer isso, entendeu? Então, eu não acho que vai ficar assim, eu acho que vai ser corrigido, mas no momento, esse a realidade do PVP do Neverwinter. É um PVP onde que você só vai conseguir causar dano se você tiver dano perfurante, se você for um TR que tenha dano perfurante, ou se você conseguir debuffar a resistência do seu oponente, ou se você conseguir, por exemplo, uma Heal of Elements, que é um artefato que eu já mostrei aqui no vídeo de TR, que ele causa dano perfurante em cima do seu dano base. Então, assim, é mais ou menos isso que vai acontecer daqui pra frente, provavelmente. Ou as pessoas elas procuram a Heal of Elements, ou as pessoas não vão conseguir dar dano. As pessoas estão também buscando builds alternativas para jogar esse período que está conturbado. Como assim builds alternativas? Vocês vão ver, por exemplo, HR mudando o build, tirando o Armor Pen, tirando outros status e colocando o crítico para causar raiz e para causar Daisy. Então o HR ele vai causar tiques de dano mas não muito altos, mas ele vai acabar procando ali o Holy Avenger dele, vai ficar imune a dano e vai ficar dando Daisy, perma Daisy no oponente. Você vê aí o pessoal que é os Glyphs, os GWFs, trocando também as runas, tirando aí algumas coisas e alterando. Tudo isso por causa dessa modificação. Quem saiu bem foi os TRs. Os TRs eles têm dano perfurante basicamente o tempo todo, não vão sofrer tanta dificuldade no PVP a respeito disso. Coloca mais uma Heal of Elements, a gente mata basicamente todas as classes se a gente jogar com cautela. Outra classe que está dando um dano bom, tecnicamente falando, gente do céu, Press to Dismiss, Press to Dismiss. Olha só que bugado. Nossa senhora, esse NPC é muito chato. Então assim, existem essas mudanças que estão ocorrendo na tenacidade, tá galera? Isso é algo que possivelmente vocês vão notar, vão reparar, vão perceber que tá errado, tá? Não é que tá errado, mas tá esquisito.
tá, eu vou pegar lá primeiro. Então assim, basicamente é isso, tá galera? Não tem muita coisa a respeito dessa update. Isso é muito significativo, tá? Pro pessoal que joga PVP. O pessoal do PvE não mudou nada, basicamente. Então, prestem atenção. Se alguém estiver tomando 0 de dano, não é bug, não é nada do gênero, é burrice dos developers, tá? Vamos ao que eu acho que é o que eu vim falar de mais interessante também. É o seguinte: muita gente parando de jogar Neverwinter. Galera, vocês estão desesperados demais. Falando que você. O jogo tá ruim. Não vou falar que tá bom, o jogo não tá bom. O jogo tá cheio de coisa errada, cheio de coisa, tipo, muito OP de um lado e pouco bufada de outro. Um exemplo desses é o Paladino em si, que é uma classe muito interessante, muito boa, mas que ele não consegue, não, desculpe falar, não conseguem, não tem como, galera, fazer uma classe como o Paladino ser OP e não OP ao mesmo tempo. Como assim OP e não OP ao mesmo tempo? Se você equilibra o Paladino para PvE, você vai ferrar ele no PvP, porque ele vai ficar muito forte. Se você nerfa ele pro PvP, ele não vai conseguir jogar PvE. Então vocês têm que. É uma classe que infelizmente a gente acaba não tendo escolha. Ele tem que ficar assim para ser forte no PvE e no PvP. O que tem que ser mudado, como até alguns colegas falaram, é a mudança do Action Point Gain. Então assim, tá ruim isso. Não tá legal. Só que agora eu vou falar pra vocês coisas boas que vão vir pro Neverwinter e que muita gente subestima. Ah, o Neverwinter tá acabando os players, o Neverwinter vai acabar. Galera, o Neverwinter não vai acabar. E eu vou te falar o porquê que o Neverwinter não vai acabar. O Neverwinter não vai acabar porque você tem aí muito tempo ainda pela frente já programado no Neverwinter. Foi o primeiro ano que o Neverwinter, não sei se vocês sabem disso, ele trocou toda a staff dele praticamente, 80% na verdade da staff foi demitida e trocaram por uma staff nova de developers e de pessoas que trabalham com a parte de sistema do jogo, né? Ah, mas o que isso vai alterar na nossa vida? Muita coisa. Não sei se vocês separaram, mas o Acromática parou de fazer muito evento e começou a entrar um garotinho chinês lá, que eu não lembro o nome, a fazer eventos e fazer coisas e é um cara que quem vê o fórum sabe. Ele lê os posts, ele vê o que os players falam, ele toma partido e ele age com educação, com respeito ao que a comunidade fala. Isso é muito interessante. Outra coisa, o que isso vai mudar também a respeito da visão do jogo dos developers? Eles têm que melhorar. Por que eles têm que melhorar, galera? Por que eles vão ver e vão ter que melhorar? Porque eles têm programado já em contrato, principalmente com a Wizards of the Coast, que quem conhece o D&D sabe que é a mantenedora dos direitos do Dungeons and Dragons, né, que é baseado no jogo. Eles têm programado já em contrato 2 módulos à frente. Eles têm, vai sair agora no meio do ano, em julho, não sei a data. Existem suspeitas que é para o final de julho, em torno do dia 20, 25, 26, não sei o certo, tem que ver aqui. Um módulo chamado Strongholds. Quem está acompanhando sabe. Strongholds vai ser basicamente um módulo que vai adicionar um novo patamar de PVP e PvE no jogo, que vai ser um PVP e PvE de guilda. Basicamente isso. Nossa, é muito chato esse NPCs. Então assim, basicamente vai ser o seguinte: eles vão criar um sistema onde que a guilda ela consiga jogar apenas a guilda sozinha, não tipo entrar pessoas random junto. E eles vão criar um sistema de PVP e PvE ao mesmo tempo, tipo, primeiro PvE e depois PVP, enfim, e que guildas consigam competir contra outras guildas. Basicamente essa é a proposta do Strongholds, de forma que as pessoas consigam conquistar um território e através desse território conquistado ter benefícios, lucros, enfim, como vocês quiserem chamar. Tô ansioso por isso? Tô, mas tem muita chance de dar errado? Tem, mas é uma mudança boa, é uma coisa que vai vir a mais. O pessoal que gosta de PVP vai ter chance, quem gosta de PvE vai ter chance. Então não tem pra que falar que vai ser uma bosta. As chances de ser uma bosta são apenas uma. Qual a chance de ser uma bosta? De que eles não consigam organizar bem as instâncias, né, desse novo sistema. Como foi no começo do jogo, que, por exemplo, quando lançou o GG, quem lembra,
tinha muita instância zoada, porque era muito lag, não teve suporte. E eles vão adequando, uma hora ou outra eles vão adequando. Então tem que ter paciência. Mas tem tudo para ser legal. Galera, quem gosta de PVP, provavelmente não vai ser um esquema de domination, certo? Provavelmente o módulo vai vir com deathmatch junto. Então vai ter muita coisa assim diferente para PVP e PVE. Vai vir equipamentos novos, vai vir artefatos novos, vai vir lockbox novas, montarias novas, tudo isso, igual qualquer outro módulo, certo? Updates que vão corrigir muitas coisas. Quem sabe, quem joga Neverwinter há muito tempo sabe que todo módulo, mudança de módulo, a gente tem um monte de updates que é dado, que não é dado durante o módulo. Eles esperam, eles guardam as updates para dar na mudança do módulo. E como se não fosse suficiente, no final do ano, marcado para novembro a dezembro, tá para vir um outro módulo ainda esse ano, chamado Underdark. Esse módulo é muito interessante, porque ele mostra uma parte de um dos livros do D&D, que é a parte do aquele Droll Drills, alguma coisa que eu não lembro o nome, que é Mesomberanza, que é uma cidade Droll que entra no livro chamado, ai meu Deus, enfim, é o livro de Icewind Dale que fala sobre o Shard, do Crystal Shard. Ele é um livro tecnicamente conhecido dos adoradores de D&D, certo? Tem uma história bem interessante se você for olhar a sinopse. E basicamente você vai entrar nos lugares e passar por situações onde que tem tecnicamente as referências no livro, mas a história não se dá igual no livro nem nada. A história é: você tem um Droll que estava no Underdark, no mundo subterrâneo, e ele fez uma invocação de um portal a fim de conseguir poder, aquela coisa toda de sempre que tem no Neverwinter. Só que ele invocou um portal para o abismo, e os Lords do Abismo estão invadindo o mundo de Runeterra. Eu ia falar de Ragnarok Online, de Abertório, que é o mundo aqui do Forgotten Realms, através do Underdark, galera. Então, só para vocês pensarem um pouco, quem viu aí o preview desse módulo viu que eles tinham feito um set draw. Então, provavelmente eles vão reaproveitar a skin do set draw, fazer um novo set aí chamado provavelmente set draw, um outro nome, com outros status. Eles vão fazer equipamentos novos, eles vão ter provavelmente artefatos novos, vão ter muita coisa nova vindo de Underdark, porque se você pensar em base de D&D, você mistura aí o Abismo, que é um layer com muita coisa interessante para se trabalhar, de história, de equipamentos, de N coisas, e mais a questão dos draws e do Underdark no modo geral. Eu acho que vai ser um módulo muito interessante para PvE. Não creio que para PvP seja o módulo, mas para PvE vai ser muito foda. Então nós temos um módulo de PvP vindo agora e um módulo de PvE vindo em novembro e dezembro, que vai basicamente nutrir aí o pessoal de coisas novas. Então tem muita coisa nova vindo pro Neverwinter, tem muita coisa nova vindo pro jogo. Não desanime no jogo, não achem que o jogo tá uma bosta. Nesse meio tempo, galera, o jogo vai ser muito corrigido, muito trabalhado. Como eu falei, eles mudaram de um jogo que eles tinham todo o controle, todas as coisas perfeitamente adequadas ao que eles queriam. Eles mudaram para um jogo onde que eles mudaram o level máximo do jogo, e eles mudaram o sistema de equipamentos, eles mudaram o ranking de crescimento das skills, né, o rating de porcentagem das skills, dos status. Eles aumentaram todas as classes, várias skills nesse módulo. Eles fizeram muita coisa nesse módulo. Então você tem que entender que a chance desse módulo ter sido um módulo de transição é muito alta. Eles estão trabalhando nesse módulo, tanto que eles estão mostrando, como eu falei, eles mudaram a staff inteira do Neverwinter por causa disso, para que tivesse um sangue novo, que pudesse trabalhar em cima disso de uma forma séria. Então não levem o Neverwinter assim, como se fosse um jogo que não tem futuro, como um jogo errado, como um jogo que está tudo errado e foda-se, não vou querer mais jogar. Não, galera, é um jogo legal, é um jogo bem planejado, é um jogo que tem como posso falar, o script dele, que foi feito para programação, é pesado, eu sei disso, mas de certa forma é um jogo que tem muito potencial, tanto PVP quanto PvE. Então não desanimem. Quem quiser mais informações, eu posso passar os sites que eu peguei essas informações, certo? A maioria dessas informações está no site do Dungeons and Dragons. Se você entrar lá, escrever D&D
no Google, você vai achar o site oficial, ou o site mesmo da Wizards of the Coast. Quem quiser entrar até no site do Neverwinter deve ter o site da Wizards of the Coast como link lá embaixo. E vocês podem ir lá e ver que tem um negócio que chama Underdark, ou melhor, é Fury of Demons, galera, é o nome do livro, que é o livro do Underdark, no módulo 8, né, que vai vir. O Strongholds não tem muita informação, tanto quanto o Underdark. O Underdark tem muita informação, fala sobre, inclusive que os Strongholds que vai vir nesse módulo vão ser expandidos no Underdark para o subterrâneo também. Vai ter muita coisa legal. Então assim, procurem, vejam que o Neverwinter não está morto, ele está num período de mudança, beleza? Queria agradecer mais uma vez aí para vocês a presença. Quem não sabia aí dessas coisas, espero que tenha animado um pouco. E venho semana que vem trazendo mais coisas sobre o jogo Neverwinter. E um abraço para vocês e falou!